Olá, meus queridos alunos do segundo ano do ensino médio, do Colégio Estadual Almirante Barroso. Estamos começando aqui mais uma correção de atividade com vocês. E dessa vez eu vou falar sobre a Inquisição da Igreja Católica. É um tema muito polêmico, assim que a gente fala de religião sempre causa uma certa polêmica. Mas como historiadora e estudantes, nós precisamos pensar criticamente a respeito desse assunto, tá bom? Primeiro de tudo, não vamos colocar a Igreja Católica como vilã ou como mocinha dessa história. Vamos evitar o chamado maniqueísmo histórico. Nós precisamos entender que a Inquisição ela aconteceu num dado contexto histórico, num dado momento, e a gente precisa considerar esse momento. Então, eu vou explicar isso para vocês passo a passo, tá bom? Então, antes de ir às questões, vou fazer o que eu sempre faço, que é explicar um pouco do conteúdo para que vocês entendam. E eu já pressuponho que vocês leram a apostila, porque isso é muito importante, mas caso não tenham lido, eu vou passar as partes mais importantes para vocês. Então, o que foi a Inquisição? A Inquisição foi um tribunal da Igreja Católica medieval instituído para processar heréticos. Até sublinhei aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. O termo heresia, ele não é tão novo assim, tá? Ele é utilizado em vários sentidos, mas, teoricamente, a princípio, a heresia seria uma contrariedade, ou seja, quando você se desvia dos dogmas, dos ensinamentos de uma determinada religião, e nesse caso aqui da Igreja Católica. Então, a Igreja ela estava procurando, através da Inquisição, essas pessoas que se desviaram dos dogmas do catolicismo. Então, o termo é aplicado para a instituição em si, a qual era episcopal ou papal, regional ou local. Então, esse tribunal, ele pertencia à Igreja Católica, e o tribunal, como um tribunal normal, que a gente conhece do Poder Judiciário, que tem o poder de julgar os crimes, julgar os conflitos, a mesma coisa é o Tribunal da Inquisição, só que de maneira mais voltada para a religião, para o combate das heresias. Era um tribunal tremendamente severo em seus procedimentos e ela existiu basicamente durante o medievo e acho que um pouco da Idade Moderna também. Você observa a existência desse tribunal do Santo Ofício. Então, nós temos aí nomes: Tribunal da Inquisição ou Tribunal do Santo Ofício. Aqui, ó, que eu falei para vocês, a Inquisição ela teve duas versões: a medieval, que foi dos séculos XIII e XIV, e a feroz Inquisição moderna, concentrada em Portugal e Espanha, que durou do século XV ao século XIX, ou seja, já tem aí um pedaço da Idade Contemporânea, que começou em 1789, e a Inquisição teve suas portas fechadas em 1821. Então, a feroz, a mais, digamos assim, radical foi a Inquisição moderna. A Inquisição tinha competência apenas para julgar a cristandade, ou seja, pessoas que houvessem sido batizadas e que, portanto, fizessem parte do cristianismo, da religião católica, tá bom? E depois eu vou falando de quais são as principais heresias cometidas, torturas e o caminho para se chegar ao auto de fé, que seria a sentença final da Inquisição. Nas questões eu vou explicar melhor para vocês, tá bom? Então, primeira questão, pedi para que vocês pesquisassem o significado da palavra heresia. Poderia ser no dicionário, na internet, no livro didático, onde vocês quisessem. Em suma, a heresia é geralmente definida como a doutrina contrária aos dogmas de uma igreja ou de uma religião. Por isso que o tribunal ele foi criado justamente para combater a disseminação desses heréticos. Observe que a heresia ela é vista do ponto de vista da Igreja Católica. Ela é observada pela Igreja de uma maneira, tá bom? Questão 2. Qual era o objetivo principal da Inquisição Ibérica moderna? Então, eu não estou falando da medieval, eu estou falando da moderna, que foi do século XV ao XIX. Era manter a ortodoxia da doutrina da Igreja, ou seja, manter a regra principal, a Igreja ali bem estruturada, não permitindo que fossem introduzidos novos elementos de fé, nem que os que se declaravam fiéis praticassem outros cultos em segredo. Então, se você é cristão católico, você não pode professar o judaísmo em segredo. E, às vezes, isso acontecia muito e a Inquisição condenava pessoas por conta disso.
3. Indique quais eram os atos passíveis de serem julgados pela Inquisição portuguesa e espanhola também. A Inquisição Ibérica, como eu falei, ela foi uma das mais amedrontadoras, podemos dizer assim, mais terríveis. Vários exemplos de práticas que poderiam cair nas malhas da Inquisição. Como eu falei, a prática do judaísmo por falsos conversos, do protestantismo, lembre da Reforma Protestante, que é o conteúdo que nós estamos vendo atualmente, e demais doutrinas heréticas, como a filosofia pregada pelo averroísmo, a feitiçaria e a astrologia. Gente, quantas bruxas foram, mulheres, melhor dizendo, foram acusadas de bruxaria na Idade Média? Muitas, isso perpassa o imaginário das pessoas até hoje, né? Essa ideia da bruxa que fica na vassoura voando, mexendo o caldeirão, fazendo porções mágicas. Então, a Inquisição ela era muito dura com essa questão da bruxaria, da feitiçaria, da astrologia. Além disso, existia o Index, que era uma lista de livros que eram proibidos. Então, existe até uma obra muito famosa, O Queijo e os Vermes, do Carlo Ginzburg, que fala, inclusive, justamente dessa atuação da Inquisição com o moleiro Menocchio. Então, é um caso da microhistória italiana, que você analisa um contexto maior, que é o contexto da Inquisição na Europa. Então, já falei aqui alguns desses casos que poderiam ser analisados pela Inquisição. A Inquisição chegou até o Brasil, inclusive. O tribunal veio, porque o Brasil era a colônia de Portugal, se você não lembra, nessa época. E na Bahia, por exemplo, você tem alguns casos, na Bahia e em outras capitanias, de bigamia. Então, pessoas que praticavam esses atos não ficavam tão longe assim de serem julgadas pela Inquisição. Quais eram os caminhos percorridos para se chegar à condenação pela Inquisição? Nós temos algumas fases, tá? Então, tem o primeiro período de graça, é quando a igreja meio que abre o edital, ela chega numa pequena cidade, na praça, na igreja, e abre o edital para que as pessoas se confessem as suas heresias, para que a pena seja menor, tá? Depois, os qualificadores, eles recebem esses materiais para análise, caso exista a denúncia de heresia, caso alguém seja denunciado, a pessoa se autodenuncie. Próximo passo, caso exista essa heresia, o fiscal oferece a denúncia ao Tribunal da Inquisição, ao Tribunal do Santo Ofício. Se for preso, se essa heresia realmente se confirma, a pessoa pode ser torturada para falar a verdade. Aqui, como eu coloquei para vocês, alguns exemplos de instrumentos de tortura, tá? O potro, a roda, que eram dos instrumentos mais temidos, o pêndulo. Existem filmes também disponíveis na internet, como, por exemplo, O Poço e o Pêndulo, fazendo justamente referência a esse instrumento de tortura, que retratam esse período da Inquisição. Gente, as pessoas têm a mania de achar que todo mundo que era julgado pela Inquisição, que era condenado e queimava na fogueira. Mas cuidado, esse pensamento geral ele não pode ser aplicado, porque uma pequena parcela das pessoas que foram condenadas à morte pela Inquisição foram queimadas na fogueira. Uma porcentagem muito pequena, se você observar todos esses anos de atuação da Inquisição. E depois das torturas, por fim, nós temos os autos de fé, que são aquelas execuções em praça pública. É aí que chega a fogueira, né? Como eu falei, algumas pessoas morreram na fogueira, isso aí é verdade. A sentença final é dada no auto de fé, quando o inquisidor morre, depois dessa análise feita pelo tribunal, depois de ter feito a inquisição, ou melhor, de inquirir a pessoa, de perguntar, de fazer não que a gente fala em questionário hoje em dia, mas depois de fazer todo esse percurso, se a pessoa realmente for considerada culpada, ela vai ser condenada pelo auto de fé. E a pena, gente, nem sempre é morte, não. A pena pode ser excomunhão, melhor dizendo, que é a expulsão da Igreja Católica, pode ser outras coisas. Pagar com dinheiro, talvez, terras. Então, nem sempre a pena mais comum é fogueira, não era. E a quinta questão para vocês pesquisarem sobre a ação de Tomás de Torquemada. Gente, o Tomás de Torquemada, ele foi um dos piores inquisidores.
tá? Ele tinha uma fama muito grande na Espanha do fim do século XV e ele foi nomeado inquisidor-geral pelo Papa Inocêncio VIII. Perseguiu judeus, agiotas, epígamos, homossexuais, bruxas, ou seja, ele era, assim, o cara da tortura. Era conhecido como fanático da Inquisição. Ele era um frade dominicano e, para você ter uma ideia, ele mandava colocar parafusos nos polegares dos heréticos para que eles confessassem a verdade. Gente, mediante a tortura, até se você não fosse culpado, você falava que era culpado para escapar daquela situação terrível de tortura. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouco do assunto. Qualquer dúvida, sabem que podem entrar em contato comigo. Então é isso, até a próxima aula e tchau, tchau.